Hoje estamos no Porto com António Costa para falar dos desafios que a nossa geração enfrenta e a nossa agenda para o futuro do país. Clima, inovação, emprego, educação, saúde mental, habitação, entre tantos outros. E estes são problemas que, de certa forma, ainda existem de forma muito presente na vida dos jovens. O Partido Socialista governa há 6 anos e muitos perguntam-se porque é que ainda não foram resolvidos. Mas também são problemas que exigem um trabalho ao longo do tempo, muitas vezes mais do que uma legislatura. E, porventura, até eram problemas que já existiam para os jovens quando o próprio António Costa era um jovem. Queria, em primeiro lugar, agradecer-lhe por ter tirado um bocadinho deste tempo, desta reta final de campanha, que é sempre ocupadíssima, para conversar connosco, e perguntar-me, acha que os jovens hoje em dia enfrentam o mesmo tipo de problemas que enfrentavam um jovem António Costa? Muito obrigado, Miguel, por esta oportunidade. Eu acho que cada geração tem os seus próprios desafios. A primeira casa que eu comprei era um T0, a taxa de juros era superior a 23%, apesar do crédito jovem. Esta é uma realidade que hoje é completamente diferente. Mas, por outro lado, também, o número de licenciados da minha geração não tem comparação com o nível de licenciados hoje. Portanto, qualquer licenciado tinha automaticamente emprego. Hoje é muito mais desafiante. Cada geração tem os seus problemas e é por isso que nós temos que continuar a avançar. Já não para responder aos problemas da minha geração quando era jovem, mas enfim, mas para responder aos problemas das novas gerações de hoje e de todas as gerações que continuam a fazer solidariamente o nosso país. E um dos problemas que, de certa forma, parece que também tem evoluído ao longo do tempo é o problema dos salários e que tem sido muito falado ao longo desta campanha, o salário dos jovens. E o próprio António Costa tem colocado uma grande prioridade nisso, já não é de agora, aliás, pelo menos no último ano tem colocado isso como uma das grandes prioridades da ação governativa. E o último estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos diz-nos que 60% dos jovens ganham menos de 767 euros. E neste momento todos os partidos dizem que querem aumentar os salários. Mas acho que para resolver o problema importa perguntarmos primeiro porquê? Porquê que os jovens recebem tão pouco em Portugal em comparação com outros países, em comparação com outras gerações? Veja, nós temos uma história, e uma história onde, felizmente, o país deu um salto muito grande ao nível das qualificações e isso contrasta muito com aquilo que era a realidade do mercado de trabalho ainda há muito poucos anos. Praticamente em 20 anos nós transformámos radicalmente aquilo que é o nível de qualificação da sociedade. E o nível de qualificação avançou muito mais depressa do que o nível de qualificação das próprias empresas. Hoje estamos, felizmente, a colher esses frutos e a atrair várias empresas de investimento direto estrangeiro que estão a criar postos de trabalho mais qualificados. E há uma realidade que os empresários estão a começar a compreender, é que hoje não basta ser competitivo a vender, é preciso começar por ser competitivo na contratação dos recursos humanos. Exatamente. Porque a chave da produtividade das suas empresas, da sua competitividade, é mesmo a capacidade de fixar e atrair talento. E há uma parceria que eu acho que tem que ser feita entre o Estado, as empresas, de forma a responder, porque hoje eu diria que é um dos maiores desafios societais que nós temos, é assegurar que a geração mais qualificada de sempre será também, mesmo a mais realizada de sempre, no nosso país. E esse é um dos maiores desafios societais que nós temos pela frente. E acho que as políticas como o combate à precariedade no trabalho, a habitação acessível e o apoio que damos indiretamente aos jovens e às empresas para aumentar o rendimento disponível dos jovens, ao mesmo tempo que as empresas ganham capacidade de aumentar os salários através do IRS jovem, acho que são contributos muito grandes. Bom, e a outro nível, e noutra fase, porventura, a política da gratuidade dos manuais escolares, agora a rede nacional de creches gratuitas, as políticas relativas à redução do custo do passo social, são um conjunto de políticas que asseguram também um conjunto de transferências não monetárias, mas que facilitam o acesso a bens fundamentais, como a educação, como o transporte, como a saúde. Essas questões dos espaços são importantes e parece que muitas vezes há uma vontade da parte da oposição de os desvalorizar, de os acantonar, tal como o salário mínimo, dizer quase como se o salário mínimo, as pessoas que recebem o salário mínimo, não existem, se não fosse relevante, seja para a subida dos salários médios, seja para as próprias pessoas que o recebem. Mas é interessante que neste programa o Partido Socialista apresenta se calhar propostas mais detalhadas do que qualquer outro partido para subir o salário médio. A questão do IRS jovem, mas também um incentivo para as empresas subirem os salários. A subida do salário mínimo é crítica, convém não esquecer. Quando nós chegámos ao governo, há 6 anos atrás, o salário mínimo era 505 euros. E nos 4 anos anteriores tinha subido 20 euros.
Nós, nestes 6 anos, subimos 10 vezes mais o salário mínimo, em 200 euros. E, obviamente, não podemos ficar satisfeitos e temos que ter uma meta mais ambiciosa. E há uma ideia falsa que a direita procura transmitir, é que subir no salário mínimo não pode subir o salário médio. Ora, a subida do mínimo, obviamente, vai subir estatisticamente o médio, mas mais do que isso, necessariamente empurra todos os outros salários para cima. E nós temos que puxar também pelos outros salários todos para cima. A administração pública deve dar um bom contributo, e por isso eu tenho insistido muito na necessidade de alterar a remuneração de entrada dos técnicos superiores, porque é uma forma indiretamente de dar um sinal ao setor privado que tem que também corresponder ao nível de contratação a um nível superior. Bom, e por outro lado, nós temos na política fiscal que ser bastante seletivos na utilização dos recursos. A ideia de baixar por igual a taxa do IRC para todas as empresas é uma redução sem critério e sem objetivo político. Nós devemos ter esta redução, para prosseguir esta redução da taxa do IRC, que em termos práticos baixou 3,5 pontos percentuais nestes 6 anos, com o conjunto de incentivos alinhados no sentido certo. Incentivos para investir no interior, na modernização, no reforço dos capitais próprios, na transição energética, e agora juntamos um novo incentivo para a subida do salário médio em cada uma das empresas. E isso é fundamental, porque nós temos que incentivar as empresas a pagarem melhor, e acho que começa a haver também na mentalidade das empresas a percepção de que não há mesmo outra solução. E por isso, há, aliás, uma realidade que contribui muito para isso. Miguel é economista, portanto, sabes isto melhor que ninguém. É que o facto de a taxa de desemprego ter caído para metade, dos 12,8 para os 6,4, obviamente obriga necessariamente as empresas... Essa pressão, claro. Claro, coloca uma pressão sobre as empresas sobre os níveis salariais. Porque se querem contratar, as empresas hoje todas se queixam que têm falta de recursos humanos. E uma das razões que têm falta de recursos humanos é porque não pagam o suficiente para ter esses recursos humanos. E nós, na competição global em que estamos, o mercado de trabalho também se mobilizou, também deixou de ter fronteira. Claro, o jovem mais facilmente imigra para outro país se encontrar um salário mais elevado nesse país, e esse é também um dos motivos claro, que e essa é uma das grandes diferenças relativas à minha geração. Primeiro, o nível de aprendizagem das línguas que os jovens hoje tiveram relativamente à da minha geração. Segundo lugar, todos vocês ou fizeram Erasmus ou tiveram colegas de Erasmus. Nós não, isso não existia. Nós, quando muito viajávamos, a Interrail, não havia low cost. E, portanto, hoje, os jovens têm hoje uma visão do espaço europeu que é incomensuravelmente maior. Para não dizer, quando eu acabei o curso, foi precisamente o último ano onde Portugal ainda não tinha entrado para a CEE. E não havia a liberdade de circulação nem o espaço Schengen como existe hoje. Isso então é impossível de imaginar para a nossa geração. Para a nossa geração é absolutamente impossível. A aproximação foram aquelas semanas em que nós tínhamos a fronteira fechada com a Espanha. Pronto. Mas essa era a realidade com que nós vivíamos. Portanto, isto implica, obviamente, que as empresas hoje têm de compreender que não estão só a competir na contratação do melhor quadro entre si. Estão a competir entre si, mas a competir com as empresas alemãs, com as empresas francesas, com as empresas italianas, com as empresas americanas. Portanto, essa é uma competição global também pelo talento. E, portanto, nós temos que ser capazes de responder, depois de ter resolvido o problema mais difícil, que era começarmos a resolver o problema das qualificações, o problema estrutural das qualificações. Agora temos mesmo que dar esse outro salto, é o salto que falta, que é necessário dar agora. Voltando ao tema do desemprego, porque sem dúvida que nos jovens qualificados tem-se sentido e é perceptível as empresas virem procurarem cá contratar, mas há também muito desemprego jovem. Portugal tem ainda a quinta taxa de desemprego jovem mais elevada da União Europeia, e mesmo quando nós arranjamos emprego, ele é muitas vezes precário. E aquilo que lhe queria perguntar é qual é que são as propostas do Partido Socialista para nós combatermos o desemprego jovem e a precariedade agora nestes próximos 4 anos. Bem, a agenda do trabalho digno, que nós negociámos em concertação social e que se traduziu numa proposta de lei apresentada na Assembleia da República e que não chegou a ser discutida porque a Assembleia foi dissolvida, assentava precisamente, em grande medida, nas preocupações que têm a ver com a vossa geração e com a elevadíssima taxa de precariedade. E tinha as medidas relativamente à obrigatoriedade de reconhecimento de uma relação laboral para quem trabalha nas plataformas, a restrição de Uber, etc., nos call centers, muito importante. Quem trabalha para as empresas de trabalho temporário tem que ter um contrato definitivo com a empresa de trabalho temporário, porque uma coisa é a empresa de trabalho temporário ajudar a flexibilidade das outras empresas,
colocando temporariamente recursos humanos nessas empresas, mas a relação das pessoas que colocam nessas empresas com a empresa de trabalho temporário, essa é uma relação permanente. Eu posso ser um segurança colocado hoje aqui, amanhã ali, mas eu estou sempre a trabalhar, ou para a Securitas ou para a ProSeguro. Quer dizer, isso tem que ser garantido. E quem diz a Securitas ou a ProSeguro, diz relativamente aos call centers ou qualquer outro tipo de trabalho. Portanto, essa alteração é uma alteração fundamental. Outra tem a ver com a restrição da possibilidade do recurso ao outsourcing e isso é fundamental. Que é fundamental. Há tantos jovens com quem me cruzo e que conheço que muitas vezes chega a altura de serem efetivos e são enviados para uma empresa paralela ao lado. E a Agente de Trabalho Digno vem responder a isso. E há uma questão que é a seguinte. Houve uma medida fundamental que foi tomada para diminuir a precariedade, que foi a restrição da possibilidade de resolução dos contratos a termo. Porque até há 2 anos, o ser jovem à procura do primeiro emprego era fundamento para haver contratos a termo durante 6 anos. Este fundamento desapareceu. O número de anos de tempo em que se pode estar em contrato a prazo reduziu-se e a renovação de cada contrato não pode ter um termo superior ao do primeiro contrato. A contrapartida disto foi ter alargado o período experimental. Não conseguimos experimentar verdadeiramente, porque, como te lembrarás, entrou em vigor praticamente no momento em que veio a pandemia. E houve muitos jovens que acabaram de ficar prejudicados e despedidos nesse momento por causa desse primeiro embarque. Por causa desse primeiro embarque. Mas, não pode ser uma referência. Certo. Porque, obviamente, quem estava num período experimental, no momento em que tudo fechou, quando chegou a pandemia, não é a realidade normal do nosso mercado de trabalho. Não será a realidade normal do nosso mercado de trabalho. Geralmente. Portanto, vamos poder agora, finalmente, testar essa medida e temos que, evidentemente, garantir esse combate à precariedade. Porque a forma de podermos garantir perspectivas de futuro às novas gerações é, desde logo, assegurar os 2 pilares fundamentais de qualquer vida autónoma. Segurança no emprego e acesso à habitação. Essas são as 2 peças fundamentais e depois, naturalmente, uma remuneração que seja justa e compatível com os níveis de formação que esta nova geração tem. E uma das medidas também nesse pacote foi incluir os estágios no período experimental e nós agora que falamos do aumento dos estágios como uma ferramenta para combater o desemprego jovem, isso parece ser uma medida que poderá ser importante para que um jovem de facto aceda ao estágio, mas depois no final acabe por estar efetivo e não estar tão sujeito à precariedade. É curioso que, a par destas questões do desemprego e da precariedade, houve um novo tema que o Partido Socialista trouxe para a agenda política, foi o tema de trabalho. E foi muito interessante ver que, também aquele estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre os jovens, a característica para o emprego ideal, número 1, dos jovens já tinham começado a trabalhar, era justamente a conciliação entre o tempo pessoal e o tempo que se está a trabalhar. Quero explicar um bocadinho melhor como é que o Partido Socialista vai pôr, de facto, os jovens, e não só os jovens, naturalmente, a trabalharem um bocadinho menos horas? Bem, isso é um dos grandes debates que nós temos que ter e, por isso, uma das questões que colocámos nessa agenda para debate é a possibilidade da semana de 4 dias. Porque esta pandemia também nos permitiu perceber que há várias formas possíveis de organizar o trabalho. O teletrabalho vulgarizou-se como nunca imaginamos. Era inimaginável há 2 anos atrás que se podia ter vulgarizado, com todos os desafios que coloca, mas também com as enormes oportunidades que oferece, uma melhor gestão da própria vida. Uma realidade muito clara, e essa é muito positiva, é que, de facto, a nova geração, para além de exigir uma remuneração condigna, exige tempo para si, para a família, assim, e não só consumir o seu tempo da sua vida com trabalho. E isso, obviamente, recoloca o tema da conciliação, da vida pessoal, da vida profissional, da vida familiar, num novo estádio, e relativamente ao qual nós temos que encontrar novas respostas. E eu acho que as empresas que vão ter maior sucesso serão aquelas que forem mais imaginativas em conseguir organizar melhor o tempo de trabalho das pessoas e de uma forma em que as pessoas tenham mais liberdade, porventura, de elas organizarem o seu próprio tempo de trabalho. Enfim, com a vantagem de já não ser o jovem que era quando comecei a trabalhar, tenho também a vantagem de poder perceber que a disponibilidade para o trabalho e para outras dimensões da vida vai-se alterando ao longo da vida profissional. E, porventura, nós podemos ter tempos de trabalho diferenciados ao longo da vida. Há alturas onde precisamos de mais tempo, para nós, para a família, filhos, para as crianças, etc. Bom, e depois há um período da vida onde as crianças já
já nos dispensam bem e, portanto, temos talvez, porventura, mais tempo para poder dedicar à realização pessoal enquanto profissional. Certo. Porque há várias formas de realização pessoal e as pessoas têm que conseguir poder organizar melhor essas oportunidades de realização. Isto é uma mudança cultural que imagino que seja difícil. Já há 2 anos que começou a discutir na concertação social este tema da conciliação, mas que de facto importa fazer e acho que ainda bem que se está a trazer para a agenda, com alguma coragem. Houve críticas, mas acho que isso é importante e demonstra também que o Partido Socialista tem uma agenda ambiciosa e reformista para o futuro. E uma outra área onde nós temos conseguido mudar a cultura da nossa economia e que é muito importante é o tema da inovação. E de facto, quer dizer, a Web Summit é o símbolo de um país onde investem as grandes tecnológicas. Já criámos 6 unicórnios, empresas com uma valorização superior a $1.000 milhões. Todas elas, é curioso, tiveram apoio público, mas isto não pode ser uma realidade apenas de algumas empresas ou só das startups. Cada vez mais temos que generalizar a inovação até para conseguirmos competir, como muitas vezes diz, pelo valor e não pelo baixo custo. Como é que nós vamos conseguir colocar mais empresas a inovarem e, por exemplo, estarem em contacto com a ciência e também, consequentemente, pagarem melhores salários, né, e melhores empregos? Olha, eu não diria que o Web Summit é um símbolo. Eu acho que é talvez uma montra, mas não é o maior símbolo. Eu acho que os verdadeiros símbolos é, de facto, um ecossistema que se tornou bastante vibrante e dinâmico, que se foi multiplicando um pouco por todo o país, com múltiplas incubadoras, com múltiplas startups, das mais diferentes naturezas, desde aquelas muito tecnológicas e que se têm aproximado e que, bom, e que já temos, disse eu acho que são 7 já, unicórnios, até outras. E nesta semana visitei aqui no Mercado de Matosinhos, no primeiro andar, onde há um conjunto de empresas que são, se quiser, startups, não nessa área tecnológica, mas na área do design e do design gráfico. E estava por conheci, por exemplo, uma empresa que o que produz são materiais de blocos e de pastas, etc., e que exportam um pouco para todo o mundo. E, por exemplo, há museus de Nova Iorque cujas merchandising é feito aqui em Matosinhos e a partir de um design feito no primeiro andar do design de Matosinhos. Portanto, essa ideia de que as startups são só alta tecnologia, não é assim. Há uma grande diversidade. Eu acho que aquilo que é verdadeiramente, e isso é verdadeiramente disruptivo relativamente ao passado. Na minha geração, ninguém queria ser empreendedor. Ou você era filho de um empresário, e um dia podia-se ter gerir uma empresa, ou ninguém tinha propriamente esse espírito empreendedor. Isso mudou radicalmente. E isso acho que é uma enorme oportunidade para o país. Mas a inovação não tem só a ver com as startups. Vamos ver, nos setores que mais têm inovado, são os setores mais tradicionais. Foi também o calçado, o têxtil, o agroalimentar. Também muito porque eles foram primeiros impactados com as crises, logo no princípio deste século, com as crises da globalização. E, portanto, tiveram mesmo que fazer, no princípio deste século, diria mesmo no final do século XX, durante a década de 90, e fizeram essa transição. Hoje é difícil encontrar um mau vinho em Portugal. Bom, quando eu era jovem era difícil encontrar um bom vinho em Portugal. E o que é que mudou essencialmente? É que o vinho passou a ter uma nova componente, que é o conhecimento. E isso revolucionou completamente o nosso vinho. Agora nós temos um dos melhores vinhos a nível mundial, não só do Porto, mas vinhos de mesa de excelência em todas as regiões do país. Portanto, essa capacidade de inovação está a existir em todas as áreas. Não é só nas áreas tecnológicas, é também nas áreas nas chamadas indústrias mais tradicionais, no agroalimentar, e também abre novas portas para áreas que eram inimagináveis há pouco tempo. Podermos ter um cluster aeronáutico, um cluster do espaço, era algo que era inimaginável, por exemplo, na minha geração. Hoje, felizmente, é uma realidade. E é uma realidade diversificada no território. Encontramos processos em Ponte Sor, em Évora, em Alverca, é um pouco por todo, em vários pontos do país. E esse cluster, e agora com o PRR e com o programa das agendas mobilizadoras, nós percebemos bem essa capacidade que, entretanto, o tecido empresarial e o sistema científico e tecnológico desenvolveram de falar entre si. E todos, num espaço de tempo muito curto, formaram 140 consórcios com milhares de entidades que nunca se tinham falado entre si, desde microempresas a grandes empresas, desde politécnicos a universidades, a centros de investigação,
E, portanto, essa transferência do conhecimento para a economia é chave para podermos ter, de facto, um país mais desenvolvido e que pague, finalmente, os salários, que crie os postos de trabalho e pague os salários que esta geração exige e tem direito a ter. A par das startups, um dos grandes movimentos para esta inovação é a indústria 4.0 e a automação, a robotização, a inteligência artificial. E há um receio, alguns partidos falam do RBI, de que isso vai gerar um deserto de empregos e que a nossa geração vai se ver aflita para encontrar emprego. Sem prejuízo de outras considerações sobre o RBI, acha que vamos ficar nesta situação com a inteligência artificial, com a automação? Vamos lá ver, todas as revoluções tecnológicas destruíram postos de trabalho e criaram novos postos de trabalho. Quando eu era miúdo, no resto do chão da casa da minha avó havia uma carvoaria. Hoje, felizmente, podemos congratular termos encerrado as duas últimas centrais de produção de eletricidade a carvão e há muitos anos que não há carvoarias na cidade de Lisboa. Bom, foram postos de trabalho que desapareceram, mas houve outros postos de trabalho que entretanto surgiram. Portanto, há aqui um momento, obviamente, de crise. Vamos ver, eu acho que os próximos anos são anos muito desafiantes. E nós estamos a viver uma dupla transição, digital e energética, que é um enorme desafio. Uma das principais prioridades da nossa presença da União Europeia foi precisamente o desenvolver o pilar social dos direitos sociais da União Europeia para garantir que esta dupla transição é uma transição justa. É uma transição justa que abra oportunidades para as novas gerações, que facilmente têm aqui uma oportunidade enorme. É um desafio muito maior para a minha geração e para a geração que está entre nós, que é aquela geração que vai ter que necessariamente ter uma requalificação grande. Uma das áreas onde vai seguramente vai ser impactada, espero positivamente, mas é uma grande incerteza, é, por exemplo, toda a fileira da indústria automóvel. Então, por isso nós encomendamos à Organização Internacional do Trabalho um estudo sobre o impacto das viaturas elétricas no mercado de trabalho em Portugal. Como sabemos, nós temos N empresas que são produtoras de componentes para a indústria automóvel. Porque é que não há nenhuma viatura que circule na Europa que não tenha pelo menos uma peça produzida em Portugal ou a partir de um molde produzido em Portugal. E, portanto, essa transição para um novo paradigma de mobilidade vai necessariamente impactar. Eu estou muito curioso a aguardar por esse estudo entre aquilo que são os riscos e aquilo que são as oportunidades que esta transição coloca. Porque, ao mesmo tempo, nós estamos a desenvolver novas fileiras. Nós hoje estamos a recuperar uma fileira que estava morta, que era a fileira da ferrovia, onde nós estamos só a fazer obra de infraestrutura. Reanimamos aqui a oficina de Guifões, aqui em Matosinhos, estamos a criar um centro de competências tecnológicas para desenvolver comboios. Aqueles comboios que vamos comprar a Espanha, que a Espanha considerava sucata, estão a ser recuperados em Portugal, com 90% de incorporação nacional, com mais de 50 empresas a produzirem desde estofos, bancos, revestimentos. Está a ser feita por empresas portuguesas. Portanto, desde o estofo às componentes digitais, está a ser feita por empresas portuguesas. E são novas oportunidades. E são novos postos de trabalho que estão a ser criados. Portanto, eu diria que vamos ter seguramente momentos muito aliciantes, desafiantes pela frente, e onde temos de ser capazes de assegurar essa gestão solidária destes momentos de transição. Falou dos temas do clima e era desse tema que queria falar a seguir, porque a greve climática mobilizou muita da nossa geração. Portugal foi mesmo o primeiro país a comprometer-se com a neutralidade carbónica, já conseguiu antecipar o encerramento das centrais a carvão, temos espaços mais baratos, temos investimento em comboios, em material circulante, como falou, e a Comissão Europeia chegou mesmo a classificar Portugal como o país que pode mais facilmente conseguir atingir as metas da redução das emissões. E o que lhe queria perguntar é que medidas é que trazemos agora para o futuro, como é que nós podemos convocar as empresas, os cidadãos para esta descarbonização, mas também de forma justa, como nos falou. Ora bem, há uma dimensão, enfim, no plano de recuperação e resiliência, uma parte muito significativa é dedicada precisamente à descarbonização da indústria e, por outro lado, também entre as agendas mobilizadoras, daquelas onde com mais força apareceram, por exemplo, é toda a fileira do que tem a ver com a produção do hidrogênio verde. Porque nós, com os preços que
que temos conseguido na produção de energia solar. Em 2 anos consecutivos conseguimos estabelecer o preço mais baixo a nível mundial de energia solar e com a imensa, enfim, disponibilidade de água salgada que nós dispomos, nós temos ótimas condições para, por via da hidrólise, produzir gás, hidrogênio verde. Segundo lugar, há mesmo um outro projeto de outra candidatura para produzir outro tipo de gases renováveis. E isso permite-nos reconverter a infraestrutura que temos de gás natural para poder ser utilizada para a utilização de hidrogênio verde. E isso é um enorme potencial que nós temos, porque não só nos permite antecipar as nossas próprias metas, como podemos ser fornecedores ativos da Europa relativamente à energia. Não tenho a menor das dúvidas que esta crise que neste momento está a verificar entre a Rússia e a Ucrânia torna evidente para toda a União Europeia que a Europa não pode manter este nível de dependência energética da Rússia, nem podemos manter este nível de dependência energética de outras zonas do globo que são, obviamente, instáveis. Portanto, temos que aumentar a nossa própria capacidade de produção de energia. Ora, Portugal e Espanha têm uma vantagem competitiva gigantesca, porque desde a energia hidráulica, à energia eólica, à energia solar, aos novos gases renováveis que podem ser produzidos, nós temos aqui uma enorme capacidade de fornecimento da Europa, para além de podermos ser portas, quer no Mediterrâneo, quer no Atlântico, para receber outras fontes de energia, enfim, de transição, como é o gás natural liquidificado, que será sempre uma energia de transição, não será mais do que isso, bom, mas será, não é? E temos que garantir essa independência da Europa. E, portanto, eu acho que, inevitavelmente, a Europa vai ser mesmo obrigada a dar o passo que falta dar para forçar a França a abrir as portas da Europa à unificação do nosso mercado energético com o conjunto da União Europeia, e isso é outra enorme oportunidade para o país e para o desenvolvimento de postos de trabalho de qualidade no país. E é impressionante como também esta abundância energética renovável também pode ser um fator de atração de empresas e criação de emprego. Claro. Seja os data centers que se fixaram cá porque têm energia renovável, seja a Selenas que revisitámos há pouco tempo e agora vai poder descarbonizar a sua produção de polímeros em Porto Alegre graças ao hidrogênio renovável. Um dos setores que falta é o setor dos transportes. E nós temos aí 28% das emissões nacionais. Temos que reduzir 40% das emissões nos próximos 8 anos e os espaços sociais já fizeram muita gente aderir aos transportes. Os veículos elétricos vão ajudar, mas o grande desafio é mesmo pormos mais pessoas a usar os transportes públicos. Já foi autarca, agora é primeiro-ministro, como é que pomos mais pessoas a usar os transportes públicos? Bom, enfim, a pandemia vai estragar a média, mas a verdade é que antes da pandemia, com o novo passo social, aumentou muito significativamente o número de pessoas a utilizarem o transporte público, porque a baixa de preço foi de tal forma significativa que permitiu. Agora, o que é que nós temos de fazer? Temos que prosseguir o desenvolvimento das redes, quer de metropolitano do Porto, quer de metropolitano de Lisboa, conseguir aumentar nas cidades médias, número de cidades médias que têm rede de transportes públicos, não só dentro das cidades, mas também para as áreas limítrofes, porque nós não podemos ter só transporte público nas áreas metropolitanas. Temos que conseguir levar o transporte público a outras áreas. Há experiências muito interessantes de transporte flexível nos territórios de baixa densidade e é uma resposta muito eficiente. E temos que dar um outro valor. Este investimento na ferrovia vai seguramente trazer muito mais passageiros ao transporte público. E isso vai ser um ganho muito grande. E isso cruza com outro tema que estava, de novo com o tema da energia. É que para o transporte público, o hidrogênio verde pode ser uma resposta muito eficiente. E temos aqui em produção, aliás, em Portugal, autocarros, aqui bem perto, exatamente, que são movidos precisamente a hidrogênio. E isso significa que este é um cluster completo que nós podemos ter, em que desde a produção da energia à produção dos veículos movidos a essa fonte de energia, nós podemos ter um contributo muito importante. E isso é uma descarbonização que também podemos vir a fazer até no médio e longo curso, e os investimentos têm vindo a ser feitos nas linhas internacionais, também acho que são relevantes aí. Um outro tema que tem estado ausente da campanha, tal como o clima, é o tema da cultura.
e em 2015 o orçamento da cultura era 200 milhões de euros. Hoje é o dobro, e recordo da sua intervenção em particular para reforçar o apoio às artes da DG Artes, e agora temos o Estatuto Profissional da Cultura. Qual é que é o desígnio para o próximo mandato do ponto de vista da cultura e de quem trabalha na cultura? Bom, eu acho que demos um passo importantíssimo com o Estatuto Profissional da Cultura. Somos dos poucos países que temos uma legislação adequada a essa realidade da intermitência, que é... Leia-se precariedade, muitas vezes. Sim, há uma dimensão de precariedade, mas há outra que é mesmo de intermitência. Vamos lá ver, um músico não atua todos os dias, nem tem um horário de trabalho para trabalhar. Das 9 às 5. Das 9 às 5. Um escritor também não, um pintor também não. Portanto, nem sempre há precariedade. Quer dizer, há uma dimensão de intermitência que é intrínseca à própria atividade cultural. Mas há outra dimensão que tem a ver com a precariedade. Mas essa outra dimensão que tem a ver com a precariedade tem que ser como, não é intermitência, é mesmo precariedade, e aí tem que se aplicar a Lei Geral do Trabalho. Agora, o que temos de ter é que nós criámos, foi pela primeira vez, um sistema de segurança social ajustado a esta realidade específica do profissional da cultura. E aí somos dos poucos países europeus que já temos esse estatuto, é que esse foi um passo imenso. Há outra dimensão que tem a ver com a continuidade do reforço do orçamento. Habitualmente ouve-se muito falar de 1%, e ouve-se inferenciadamente 1% do orçamento, 1% do PIB, quer dizer, como se fossem as mesmas realidades, não são as mesmas realidades. Nós fixámos uma meta pragmática e que tem, para esta legislatura ficou interrompida, que era atingirmos 2% da despesa discricionária, ou seja, daquela despesa onde o Estado tem liberdade de poder fixar, porque grande parte da despesa é uma despesa que não tem flexibilidade. Quer dizer, nós temos os salários para pagar, temos que pagar os salários, temos as pensões para pagar, temos que pagar as pensões. Portanto, há uma margem relativamente estreita onde digamos, é suscetível da decisão política de onde é que se investe. Conseguimos chegar a 1,9, porque o orçamento da cultura não é só o orçamento do Ministério da Cultura. E nem todo o orçamento do Ministério da Cultura, porque tem a tal da RTP, deve ser também considerado investimento da cultura. Portanto, nós temos que criarmos uma conta satélite da cultura para podermos saber os investimentos que são feitos na língua através do Instituto de Camões, que são feitos na recuperação do património pelo Fundo do Turismo, os investimentos que são feitos pelo turismo também no apoio ao cinema. Portanto, são um conjunto de mecanismos que fomos criando. E para além desse orçamento, criámos também um conjunto de sistemas de incentivos fiscais, designadamente de devolução do IVA para as produções estrangeiras que são realizadas em Portugal, que são muito importantes para alimentar toda uma indústria como esta que me está aqui a filmar e assegurar que não existem só quando nós contratamos, mas também quando há uma atividade mais regular e mais permanente nessa atividade. Portanto, nós temos que continuar a fazer esse reforço na cultura e vamos continuar naturalmente a fazer. O plano de recuperação e resiliência no debate público foi uma das áreas que foi apontada como uma carência e foi introduzido precisamente aí um investimento bastante significativo, centrado, por um lado, na recuperação do património, mas em duas áreas estratégicas da maior importância. Uma, o desenvolvimento de redes. E isso é fundamental, porque nós temos, por exemplo, N centros de arte contemporânea espalhados pelo país, mas não temos uma articulação em rede. Temos, hoje, todas as capitais distritos dotadas de teatros de grande qualidade, mas não temos propriamente uma atuação em rede, onde desenvolvam coproduções, onde possam promover a itinerância de produções, que são formas, obviamente, de assegurar, por um lado, que há maior produção cultural, que os profissionais têm mais tempo de trabalho e, por outro lado, juntando todos os esforços para financiar as produções, podemos ter mais produções. Mas também outra dimensão, que tem a ver com a digitalização, precisamente. Porque, para além dos recursos gerais que estão alocados às verbas da transição para a sociedade digital e que são, obviamente, candidatáveis e acessíveis a todos os agentes culturais, temos verbas reservadas para isso. Desde a digitalização de conteúdos, à formação e à qualificação ou ao equipamento. Por exemplo, toda essa rede de teatros com equipamentos digitais, de forma a poderem ter uma qualidade diferente daquela que têm para a projeção do cinema ou para as mais diferentes formas artísticas que as plataformas digitais nos permitem.
Os jovens são, em Portugal, daqueles na Europa que mais tarde saem de casa dos pais, e o Partido Socialista criou uma nova geração de políticas de habitação. O cerne é construir habitação pública, mas acho que qualquer pessoa que já fez obras em casa sabe que obras para construir, enfim, a habitação demora sempre tempo. Neste entretanto, em que um jovem de facto precisa de conseguir arranjar uma casa, o que é que o Partido Socialista tem oferecido respostas a estes jovens? Bom, nós chegámos a aprovar, ainda nesta parte, ponta final, enfim, naquilo que se tornou a ponta final da governação, um mecanismo que permite ao IRU comprar casas no mercado ou para arrendar a preços acessíveis. E isso permite, enquanto os projetos de construção, de reabilitação estão em curso e que são necessariamente lentos, podemos ter respostas de curto prazo. Por outro lado, nós reforçamos já significativamente as verbas do programa do Porta 65 e temos um objetivo muito ambicioso de reforço dessas verbas. Foi, aliás, uma proposta que a JTS fez, foi precisamente dotar o programa Porta 65 com os recursos financeiros correspondente ao número de pessoas que estão inscritas para o acesso ao Porta 65. E esse passo é um passo que temos que dar, é ambicioso, mas é possível dar. Acho que muitos jovens ficam satisfeitos de saber isso e de saber que deixam de ficar, de certa forma, numa espécie de lotaria, se candidatam, não sabem se vão conseguir ou não, e de certa forma, quase para se candidatar, têm que já ter uma promessa de um contrato de arrendamento e portanto, têm que já ter tomado a decisão de sair de casa dos pais sem saber se vão conseguir pagar essa decisão mais à frente. Há um tema que aflige bastante a nossa geração, que é o tema da saúde mental. 1 em cada 4 jovens já sofreu ou sofre neste momento com depressão ou ansiedade. Durante a pandemia, o INSA chegou mesmo a calcular que isso chegou a metade dos jovens. Portugal é o 5º país da União Europeia que consome mais ansiolíticos e antidepressivos. E há, de certa forma, ainda um estigma que faz com que se fale pouco e se procure pouco o cuidado. E o que lhe queria perguntar é como é que podemos inverter esta tendência, este estigma, e como é que podemos melhor responder do ponto de vista dos cuidados? Essa das áreas onde nós temos que desenvolver o Serviço Nacional de Saúde. Não tivesse sido a pandemia e os recursos e o esforço que a pandemia consumiu, obviamente, no Serviço Nacional de Saúde, a nossa aposta era o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde para um conjunto de novas valências onde não tem havido resposta pública. A saúde oral era uma delas, os cuidados continuados e integrados é outra, e a saúde mental é uma terceira dimensão. Tem sido feito um esforço, designadamente por parte do Ministério da Educação, na contratação do maior número de psicólogos que estejam disponíveis para darem apoio ao nível de cada agrupamento educativo, mas é um esforço que temos que prosseguir, está muito aquém daquilo que é necessário, e acho que a pandemia veio, de alguma forma, desestigmatizar a abordagem desse tema, e as pessoas passaram a assumir com maior naturalidade os temas da saúde, a falar sobre os temas da saúde mental com a facilidade com que falavam de outras dimensões da saúde. E percebemos que a nossa saúde mental é tão importante como a saúde física, e tão frágil como a saúde física. E, portanto, não é um pecado ter um problema de saúde mental, é um problema de saúde, como qualquer outro, e exige, como qualquer outro, uma resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde. António Costa é um líder reconhecido a nível europeu, direto até a nível internacional, e Portugal nos últimos anos conseguiu liderar o mundo no processo de vacinação, mas não só. A nossa geração é uma geração muito europeia, até muitas vezes enfrenta os seus desafios, não só o clima, o digital, as offshores, são problemas que só têm resposta a nível europeu ou internacional. E agora há cada vez mais tensões geopolíticas. Como é que vê o nosso papel no mundo? Como é que vê-nos a voltar a sermos um bom aluno ou continuamos a ter aqui uma voz própria e liderante nos processos internacionais? Eu acho que, enfim, Portugal teve, ao longo dos séculos, sempre a capacidade de poder não ser um pequeno país à beira-mar plantado, como alguns sonharam que era a nossa fatalidade e o nosso destino. Pelo contrário, sempre que conseguiu ousou e conseguiu. Hoje temos um secretário-geral das Nações Unidas que é português. Tivemos um presidente da Comissão Europeia durante 10 anos que foi português. Temos hoje o comissário, o alto comissário para as migrações é um português.
Portanto, vamos ver, nós não temos que nos sentir complexados. E se formos ver nas artes, se formos ver no desporto, se formos ver na ciência, se formos ver até na gestão, quer dizer, temos portugueses de sucesso em todo o mundo. E não há um país onde nós vamos, onde haja uma comunidade portuguesa forte e onde toda a gente não diga que a nossa comunidade está excelentemente integrada, é uma comunidade de sucesso e, de facto, são histórias de vida, eu diria até que nos comovem, de pessoas que muitas vezes foram a salto sem conhecer nada do país para onde iam, nada, nem uma palavra da língua do país onde iam, e são as pessoas que conseguiram construir uma vida de sucesso e de realização. Eu acho que isso é absolutamente admirável e as novas gerações, digamos, as segundas e terceiras gerações dessa onda migratória dos anos 50 e 60, hoje têm posições muito relevantes nos países onde estão. O que é que nos pode distinguir? Bom, o que nos pode distinguir são mesmo os valores. Quer dizer, continuamos a ser um país aberto, um país que rejeita o racismo, a xenofobia, que fomenta a integração, que é um país de inclusão. Quer dizer, isso é o que faz a nossa diferença. Nós acolhemos de braços abertos os turistas que se vêm instalar nos nossos hotéis e acolhemos da mesma forma quem vem trabalhar para os nossos campos ou vem trabalhar para os hotéis, precisamente, ou para onde quer que seja. Ou os reformados que querem vir viver a sua reforma aqui em Portugal, as empresas que querem vir investir em Portugal e criar postos de trabalho em Portugal, os nómadas digitais que descobriram que Portugal, e a Madeira e Ilhas dos Açores eram um paraíso na terra para se poderem instalar e poderem desenvolver o seu trabalho. São oportunidades, eu estou convencido, que para aquelas zonas de baixa densidade que nós temos junto à fronteira, seguramente muito do repovoamento vai provir dessas novas formas de vida e de trabalho que existem, porque de facto há zonas absolutamente paradisíacas, com uma qualidade de vida absolutamente extraordinária e onde, de facto, essas pessoas se podem reinstalar. E eu acho que isso é uma marca que nós temos que saber valorizar, porque essa marca da abertura ao mundo é absolutamente fundamental e gosto ou não, está no nosso ADN. Foi assim, a história fez-nos assim. Eu próprio fiquei muito surpreendido quando posso como Primeiro-Ministro ter verificado na primeira página de todos os jornais da Índia que a Índia tinha descoberto que tinha uma pessoa de origem indiana que era Primeiro-Ministro num país da União Europeia. Fui o primeiro. Eu realizei mais a minha própria origem indiana nesse momento do que tinha realizado alguma vez. E isso é muito importante, quer dizer, porque sobre a forma como os outros nos veem. E também é por isso que os Web Summits podem existir, porque os Web Summits não existem nos países que não têm essa abertura cultural, essa abertura ao mundo e que oferecem, no fundo, uma condição de segurança. É também por isso que nós somos um dos 4 países mais seguros do mundo. É por termos precisamente esta abertura e esta capacidade de inclusão. Que há problemas, sim. Que há dificuldade de integração, sim. Que há maus exemplos, sim. Mas é essa a regra, não. Quer dizer, e se compararmos Portugal com qualquer outro país europeu, não tenho a menor das dúvidas de como nós provamos bem. E são mesmo estes valores que estão em causa muito nestas eleições, são estas escolhas, estas propostas para os desafios da nossa geração. Muito obrigado, António Costa. Fica claro, o Partido Socialista tem propostas e tem uma agenda ambiciosa e de futuro para responder ao futuro do nosso país e ao futuro da nossa geração. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel.